Desde muito pequena eu aprendi que a vida não seria fácil, mas jamais imaginei que o campo de batalha mais cruel se levantaria dentro da minha própria casa. Hoje, já com meus cabelos brancos e minha alma em paz, posso olhar para trás e enxergar como Deus me sustentou em cada noite escura, em cada lágrima, em cada dor que parecia me sufocar. Mas antes de mergulharmos nessa história, eu quero te pedir algo. Se inscreve no canal agora, deixa o like, comenta eu creio no poder de Deus e compartilha essa mensagem. Estamos rumo a 1000 inscritos e cada gesto seu pode levar esperança. Para alguém que está no fundo do poço e pensa em desistir, eu sou prova viva de que sempre é possível recomeçar. Essa mensagem pode salvar vidas e talvez seja você o instrumento que Deus vai usar para alcançar alguém. Então, por favor, me ajude a espalhar essa corrente de fé e libertação. Eu nasci em uma cidadezinha pequena de Rondônia, onde o respeito era a base de tudo. Meu pai, Leopoldo, era um homem conhecido pela firmeza de caráter, e minha mãe, Clementina, uma professora dedicada que acreditava no poder da educação e do amor. Cresci aprendendo que uma família se constrói com respeito mútuo, com diálogo, com carinho. Eu acreditava que meu destino seria seguir esse mesmo caminho, casar, ter filhos e viver uma vida de paz. Mal sabia eu que o destino me reservaria tempestades que eu jamais sonhei enfrentar. Quando conheci Giovanni, achei que tinha encontrado o amor da minha vida. Ele era forte, trabalhador, encantador. Eu me deixei levar pelo sorriso e pelas promessas de felicidade eterna. Casamos cedo e logo vieram os filhos. 10 ao todo. Uma casa cheia, barulhenta, mas também repleta de sonhos. Eu acreditava que, assim como meus pais, eu e meu marido construiríamos um lar de respeito. Mas, pouco a pouco, as rachaduras começaram a aparecer. Giovanni, que no começo era carinhoso, foi se tornando duro, ríspido, autoritário. Suas palavras começaram a ferir tanto quanto seus gestos. Eu me encolhia para evitar as explosões, me calava para manter a paz. E meus filhos cresciam vendo esse exemplo, aprendendo que violência e silêncio caminhavam juntos. Mesmo assim, eu suportava, dizia a mim mesma que era a cruz que eu tinha que carregar. Até que um dia, a morte levou Giovanni em um acidente de trabalho, e quando achei que talvez pudesse finalmente respirar, veio a segunda tragédia, a morte repentina da minha mãe. Perdi meu porto seguro, a mulher que me ensinava a ser forte. Foi então que meu pai, devastado pela solidão, veio morar comigo e meus filhos. Eu o acolhi de braços abertos, querendo dar a ele o mesmo apoio que ele sempre me deu. Mas o que eu não sabia era que aquele seria o início do período mais sombrio da minha vida. Meu pai já não era mais o mesmo. Consumido pela dor da perda, começou a mergulhar em um abismo de delírios, amargura e loucura. E, pouco a pouco, ele passou a envenenar o coração dos meus filhos contra mim. O homem que um dia me ensinou sobre respeito agora me acusava de ser culpada pela morte do meu marido, inventava histórias, distorcia a verdade e lançava mentiras como dardos envenenados. Sua mãe fez seu pai sofrer e por isso ele morreu, ele dizia, e eu via nos olhos dos meus meninos a semente da dúvida e do ódio germinar. Foi um processo lento, cruel e doloroso. Meus filhos homens passaram a me tratar com desprezo. O primogênito, Benício, que eu amamentei com tanto amor, começou a me olhar como se eu fosse uma inimiga. Arnaldo, Raul, Renato, Ezequiel, Telmo, todos foram sendo tragados por aquelas palavras venenosas. Apenas minhas filhas, Ivete e Beatriz, e os pequenos Jair e Mário, ainda me viam com o amor de antes. O resto havia se transformado em carrascos. Dentro da minha própria casa, eu suportei insultos, empurrões, humilhações. Suportei ouvir meus filhos repetirem palavras que não eram deles, mas do meu pai, e suportei até mesmo agressões físicas, como o dia em que acordei de madrugada e vi um dos meus meninos se aproximando da minha cama com uma panela de ferro, pronto para me atingir. Por pouco não perdi a vida naquela noite. Rolei para o lado e o golpe acertou o travesseiro. O barulho seco ecoou dentro de mim como um aviso, ou eu me levantava, ou eu morreria ali, nas mãos daqueles que eu mesma tinha gerado.
Naquele banheiro trancado, com o corpo tremendo e a alma em pedaços, eu clamei a Deus. Pela primeira vez em muito tempo, dobrei os joelhos e pedi forças. Pedi uma saída, um escape, um milagre, e foi ali que a luz começou a entrar novamente na minha vida. Não foi uma voz audível, mas foi uma convicção no meu coração. Eu não podia mais ficar naquela casa. Eu precisava lutar, não só por mim, mas pelas minhas filhas e pelos meus filhos menores que ainda podiam ser salvos daquela escuridão. Foi então que comecei a formular um plano. Eu não sabia como, não sabia com que forças, mas eu precisava fugir. O medo ainda me dominava, mas junto dele nasceu uma centelha de coragem. Lembrei-me dos ensinamentos da minha mãe: filha, respeito é o alicerce da vida. Sem ele, tudo desmorona, e percebi que eu não estava mais vivendo, eu estava sobrevivendo em ruínas. Eu precisava reconstruir. Nessa época, Deus começou a colocar pessoas no meu caminho. Um antigo conhecido, Eloi, apareceu como um anjo disfarçado, um homem simples, mas com firmeza no olhar e bondade no coração. Quando contei minha situação, ele não me julgou, não me criticou, apenas disse: Cristina, você não está sozinha. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Eu vou te ajudar. Aquilo reacendeu a chama da esperança dentro de mim. Na madrugada seguinte, tive um sonho. Vi minha mãe sentada ao pé da minha cama, sorrindo como nos velhos tempos. Ela me disse: filha, levante-se. Você não nasceu para viver curvada. Proteja suas filhas. Salve seus pequenos. Você ainda vai florescer de novo. Acordei com lágrimas nos olhos, mas também com uma decisão no coração. Eu não seria mais vítima, eu seria guerreira. Na manhã seguinte, enquanto preparava o almoço, meu plano começou a tomar forma. Usei de astúcia para que todos caíssem em sono profundo, e quando a casa silenciou, segurei as mãos das minhas filhas e fugi. Saímos pelos fundos, carregando apenas algumas roupas, documentos e o que restava da nossa esperança. Meu coração doía por deixar parte dos meus filhos para trás, mas dentro de mim eu sabia, se eu ficasse, todos nós morreríamos espiritualmente, talvez até fisicamente. Eu precisava salvar pelo menos aqueles que ainda podia. Naquele momento, debaixo do céu escuro e chuvoso, percebi algo grandioso. Eu não era fraca, eu era forte. Eu era filha de um Deus que não me abandonaria. E ainda que tivesse perdido quase tudo, eu ainda tinha fé, e isso bastava para começar de novo. Quando a cidade ficou para trás e a estrada de terra começou a engolir os últimos vestígios da vida antiga, eu senti o mundo abrir frestas de luz no meu peito. Não era triunfo ainda, era só um sopro, mas foi suficiente para eu repetir baixinho: Senhor, me sustenta, eu vou até o fim. Dormimos na casa simples da irmã do Eloi. Antes do sol nascer, já estávamos subindo num caminhão carregado de caixas. O motorista, um homem chamado Zeca, me ofereceu a carroceria. Eu agradeci, mas preferi ficar com as meninas na cabine. Vai ser melhor para elas, eu disse, segurando a mão de Ivete e enrolando Beatriz no meu chale mais quente. A viagem foi longa, com silêncio, poeira e lembranças martelando. Entre um solavanco e outro, eu fechava os olhos e orava. Eu não pedia explicação, pedia direção. Guia meus passos, Senhor. Eu não sei nada, mas tu sabes tudo. Foi assim que chegamos a Guajará-Mirim, e o rio Mamoré, alargando-se na minha frente, pareceu dizer que a vida seguia, mesmo quando a gente achava que tinha secado por dentro. Os primeiros dias foram de sobrevivência pura. Aluguei um quartinho nos fundos de uma pensão, onde mal cabiam nossas 3 almas e 2 mudanças de roupa, mas cabia a esperança, e era isso que nos cobria à noite. Ivete me ajudou a fazer coxinhas, bolos de macaxeira e pão de queijo. Eu coloquei um pano sobre uma caixa e, com aquilo, improvisei uma banca na rodoviária. A primeira moeda que caiu na minha mão, eu apertei contra o coração como se fosse um bilhete de Deus. Continua. Beatriz recomeçou a escola. Tinha um brilho nos olhos que me lembrava o meu quando eu ainda sonhava em ser professora. E
Eu, toda madrugada, antes do primeiro galo, levantava, eu não acordava para chorar, acordava para lutar. Era a minha trincheira silenciosa. Entre 2 e 4, quando a cidade parecia uma criança dormindo, eu sussurrava os nomes dos meus filhos, um por um, e devolvia cada acusação, cada mentira, cada corrente, à cruz de Cristo. Eles não são meus inimigos, Senhor, são meus filhos. Liberta-os. Naquelas horas, eu sentia o quarto ficar diferente, como se um ar mais puro entrasse. Eu não via com os olhos, mas percebia com a alma. A paz vinha e sentava ao meu lado. Foi numa dessas manhãs de banca montada e oração levantada que conheci Garibaldo. Ele apareceu com um violão velho nas costas e um sorriso manso. Comprou um pedaço de bolo, elogiou minha mão para a cozinha. Quando soube que eu era viúva e lutava com 2 meninas, disse que podia ensinar violão a Beatriz sem cobrar nada. A música salvou meu coração quando a morte me visitou. Ele falou, e aquilo me tocou. Eu ainda não tinha espaço para outro amor que não fosse o amor de mãe e o amor de Deus, mas um respeito simples foi crescendo. Ele me ajudava a carregar as caixas, me perguntava se eu estava descansando e, quando percebia minhas mãos tremendo por causa das lembranças, apenas ficava ali, calado, me emprestando presença. Não era um salvador. O meu salvador já tinha nome, mas era companhia honesta, e isso também é milagre. No meio do recomeço, Deus me ensinou que a cura não é uma linha reta. Tinha dias em que eu ria na cozinha e achava que tudo tinha passado. No dia seguinte, eu mal conseguia respirar quando lembrava das cenas no quintal de casa. Foi numa noite assim, de nó no peito e olhos ardendo, que ouvi batidas na porta da pensão. O relógio marcava quase 3 da manhã e aquele horário sempre me deixava em alerta. Abri devagar. Era a dona da pensão. Aflita, a vizinha do quarto ao lado tinha sido levada às pressas ao hospital. O marido chorava na calçada, sem saber o que fazer. Eu não pensei, só peguei um chale e fui. Naquele corredor gelado, com cheiro de desinfetante e choro contido, me veio um entendimento profundo. Hospitais são campos de guerra onde as armas certas não fazem barulho. Fiquei num canto, sem atrapalhar enfermeira nenhuma, e comecei a orar. A senhora sedada, o marido com os olhos perdidos, e eu ali chamando o céu, repetindo o nome de Jesus como quem acende uma luz numa casa escura. Eu não pedi espetáculo, pedi vida. Não sei dos pareceres médicos, não me meto nos instrumentos de ninguém. Eu só sei que, quando o relógio virou das 4, o marido me olhou, soluçando, ela reagiu. Eu sorri e agradeci baixinho. Obrigada, Senhor. Na volta para casa, entendi por que minhas madrugadas tinham sido treinadas na dor, para eu ocupar batalhas que outros não conseguiam travar. Entre um milagre discreto e outro, a vida foi se ajeitando. Ivete arrumou emprego numa loja de tecidos. Beatriz aprendeu os primeiros acordes e, com o tempo, afinou a voz até cantar para a vizinhança no fim da tarde. Garibaldo abriu uma lojinha de instrumentos usados e partituras. Eu passei a fazer salgado para vender na porta. A gente não tinha muito, mas tinha paz. Paz tem cheiro, e eu reconheci quando ele começou a perfumar nossa casa de novo. E foi nessa paz que um dia toquei na ferida mais funda, o perdão. Eu não esperei pedido, eu decidi. Eu não sabia onde estavam os meninos, se estavam bem, se lembravam do meu rosto sem raiva, mas eu disse em voz alta, para ouvir meu próprio coração: eu perdoo. Perdoei o meu pai doente, perdoei os filhos manipulados, perdoei o homem que eu amei e que me feriu, não para absolvê-los, mas para soltar o que ainda me prendia. Perdoar é rasgar a veste velha por dentro, e a alma sente frio por um tempo. Depois o sol bate na pele. Quando completei 2 anos em Guajará-Mirim, Garibaldo me chamou para conversar. Sentou-se à mesa, as mãos sobrepostas, humilde como sempre. Cristina, eu não quero ocupar um espaço que não é meu, mas se um dia você quiser, eu gostaria de caminhar ao seu lado, com respeito, sem pressa.
As palavras dele não vieram com certeza, vieram com delicadeza, e foi isso que me desmontou. Minha resposta foi um silêncio chorado que dizia assim: casamos na igrejinha da cidade, sem luxo, com o necessário, um altar, 2 filhas sorrindo, alguns amigos e um Deus que não despreza começos pequenos. No dia seguinte, eu acordei e fiz café, ele afinou o violão, e a vida recomeçou no tom do cotidiano. Naquela manhã eu entendi, heroísmo também é acordar e fazer o simples de novo. Mas Deus não esquece promessas sussurradas entre 2 e 4 da madrugada. Uma tarde, quando eu terminava de varrer a calçada da loja, vi um rapaz parado do outro lado da rua, o rosto conhecido, o olhar com fome de abraço. Benício, o primogênito que um dia me segurou pela força, agora me olhava pedindo perdão sem dizer palavra. Eu atravessei a rua, sem pensar, e apertei meu filho contra o peito como quem encontra um pedaço de si que estava perdido. Ele chorou alto. Aquele choro que libera décadas. Mãe, me perdoa, eu não sabia, eu estava cego. Não houve discurso, houve braços. Fiquei sabendo depois que meu pai havia morrido e que, após a morte dele, muitas coisas começaram a clarear na mente dos meninos. Alguns continuam longe, outros me encontraram anos mais tarde. Nem todos quiseram se reconciliar, e está tudo bem. Amor não força a porta, amor senta na varanda e acena. Eu aprendi a amar à distância, a abençoar com um prato de comida preparado, em oração, mesmo que ninguém venha comer. O tempo foi passando e, em cada aniversário, eu acendia uma vela na cozinha e agradecia. Agradecia pela casa pequena que virou lar, pela banca que virou sustento, pelas madrugadas que viraram ministério. Às vezes eu recebia mulheres feridas na minha mesa, outras vezes levava caldo para quem acabara de ganhar bebê. Aos poucos, eu percebi que minha vida tinha virado uma sementeira de recomeços. O que eu aprendi na dor não ficou aprisionado em mim, virou ponte para outras. E, quando eu contava meu testemunho, eu não entregava um manual, eu abria meu coração. Dizia que recomeçar não é fácil, que a gente perde coisas, perde tempo. Mas a gente acha Deus num lugar que nunca imaginou encontrar, dentro da própria coragem. Lá pelos meus 50, eu comecei a dar aulas de cozinha para moças da igreja e Beatriz, já professora, dava aula de música para as crianças. Garibaldo organizou um pequeno coral e, nos fins de tarde, a rua inteira parava para ouvir as vozes afinadas chamarem esperança. Eu olhava aquela cena e lembrava da minha mãe, da varanda em Jaru, do pé de cupuaçu, e pensava, a vida reencontro, caminho, mas eu nunca me esqueci de onde vim. Em cada manhã, antes de abrir a loja, eu ainda levantava para orar. A madrugada nunca mais foi lugar de medo, virou lugar de encontro. Eu dizia ao meu Senhor, se tiver alguém lutando no hospital nesse horário, cobre. Se tiver alguém tremendo na cama, visite. Se tiver alguém planejando mal, interrompe. E quantas vezes eu via, dias depois, respostas discretas surgirem, uma ligação inesperada, uma notícia boa, um alívio que não dava para explicar. Eu aprendi a confiar no que não se vê. Houve também noites de enfrentamento, quando velhas sombras tentavam rondar a minha janela. Eu já não corria, eu ficava, e, com a Bíblia aberta, ainda que os olhos ardessem, eu afirmava quem eu era. Filha amada, perdoada, guardada. Não é que o mal tenha desistido de mim, é que eu despedi o medo. E, quando o medo vai embora, a gente escuta melhor a voz de Deus dizendo, eu estou aqui. A volta por cima não aconteceu num dia específico. Ela foi construída, tijolo por tijolo, nas escolhas diárias. Escolhi não responder com ódio. Escolhi não fazer justiça com as próprias mãos. Escolhi não me punir pelos erros alheios. Escolhi aceitar ajuda. Escolhi me reerguer. E, sobretudo, escolhi permanecer. É heroísmo? Talvez. Para mim, foi obediência, e obediência tem cara de coragem quando o mundo nos empurra para trás. Hoje, quando o sol se põe e a sombra das mangueiras se alonga na calçada, eu e Garibaldo sentamos na varanda, e eu conto as mesmas histórias.
para os netos que correm pelo quintal. Eles pedem a parte do caminhão, a parte do violão, a parte do hospital. Eu sempre termino do mesmo jeito. Crianças, vovó teve medo, mas não desistiu. Deus segurou a mão dela, e quando Deus segura, a gente atravessa, e eu repito para mim mesma, porque a memória do milagre precisa ser alimentada como quem rega planta, eu atravessei. Se você chegou até aqui, eu quero falar direto com você. Talvez a sua guerra esteja acontecendo agora, silenciosa, dentro de casa, dentro do peito, dentro de um quarto de hospital. Talvez você se sinta pequeno, culpado, cansado, achando que o que fizeram com você é culpa sua. Eu te digo, com a autoridade de quem sangrou e foi sarada, não é o fim. Há um Deus que recolhe migalhas e faz banquete, que costura pedaços e faz vestido novo, que pega ossos secos e levanta exército. Você não precisa entender tudo para dar o próximo passo. Só precisa confiar o suficiente para levantar da cama hoje e dizer: eu escolho recomeçar com Deus. Feche a porta, dobre os joelhos, chame o nome de Jesus e ocupe as horas em que o inimigo achou que você estaria dormindo. Levante-se entre a meia-noite e as 4, nem que seja por 15 minutos, e diga: Senhor, aqui estou. Você vai perceber que as correntes começam a afrouxar. Pode demorar, pode doer, mas vai acontecer. Eu sou prova viva, e agora eu te faço um pedido do fundo do meu coração. Se essa história te alcançou, se a minha volta por cima acendeu uma fagulha no seu peito, me ajuda a alcançar mais gente. Se inscreve no canal agora, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa e comenta aqui embaixo. Recomeço. Estamos rumo a 1000 inscritos e, mais do que números, isso significa que a mensagem de cura, fé e libertação vai chegar a quem está sozinho, achando que não tem saída. Seja instrumento de Deus comigo. A madrugada não pertence ao medo, pertence ao Senhor. E quando você crê, ora e se levanta, o céu se move, o inferno recua e a sua história ganha um novo capítulo. Eu te espero nos comentários. Vamos escrever esse capítulo juntos. Amém.